qual que é a diferença, ô Renan, do MBL com relação a qualquer outro país, tipo Novo, PL, PT, né? Primeiro, é que aí tem umas outras perguntas que eu quero fazer sobre esse negócio de direita e esquerda. Mas, qual que você acha o diferencial do MBL para os outros partidos e por que que você criou agora o partido Missão? O MBL já não era um partido? Não, o MBL era um movimento. Tá. Chama Movimento Brasil Livre, e ele não tem status de partido, ele não pode participar de eleições, ele não pode ter candidatos. Entendi. A função dele assim, é um movimento de pressão popular, informação de pessoas e divulgação de ideias. Tá. Então a gente forma lideranças, a gente divulga ideias e conceitos, e... Quem são os nomes que estão envolvidos? O Kim, eu sei que é, né? O Kim, o Arthur, a Amanda, o Guto, eu, Há pessoas ao redor do Brasil, Tá. assim, são milhares e milhares de pessoas no movimento. Tá. E o movimento também criou a ala intelectual dele, que é a Valete, que tem a revista Valete, tem um aplicativo Valete Plus, com a própria editora de livros, que cria, vamos dizer, toda a base ideológica e a base de imaginação, base de imaginário, Tá. forma a mente da militância, Tá. cria um caminho, um horizonte de Brasil. E, paralelamente, a gente precisava de uma via que permitisse que a gente participasse de eleições e precisava ser um partido. Aí a gente fundou o Partido Missão, que foi uma correria, foi um trabalho gigantesco. Foi entre 2023 e 2025. Tá. Caramba, 2 anos pra fazer? 2 anos. Isso porque foi o mais rápido da história, né? Nossa. O Novo demorou uns 5, 6 anos. Caramba, tá. Assim, foi um trabalho colossal, porque você tem que coletar, você tem que validar no sistema do TSE, passando por cartórios, 543 mil assinaturas. Caramba. Para isso, tem uma perda. Então você tem que coletar pelo menos umas 800 mil. Agora tenta imaginar ir na rua, porque é todo de papel, convencer 800 mil pessoas a assinarem a abertura de um partido político. Caramba, tá. Num período máximo de 2 anos. É difícil. Porque quando a gente fala, 800 mil... Cara, tenta imaginar assim. Se você pegar você no primeiro dia, você é um cara que sabe falar, você é articulado. Você vai chegar no mundo, você vai conseguir 8. Só putz. Só falta 900.087 agora. Exato. Então assim, meu Deus do céu, aí você vê o tamanho da empreitada. A gente precisa treinar milhares de pessoas, entendendo que elas vão ter que ter uma curva de crescimento da coleta. Algumas chegavam a fazer mais 100 assinaturas dia. Elas eram remuneradas por desempenho, por número de fichas que elas conseguiam. E elas não podiam desistir no caminho, porque muitas pessoas começam assim, eu fiz 10, 8, 9, 11, 10, 13. Ela ficava, mas não vou conseguir. E muitas desistiam. Então a gente tinha que motivar a pessoa e falar, cara, é uma curva de aprendizado. Já você vai entender o melhor horário, a melhor abordagem, vamos dizer, a melhor roupa que você vai colocar. E o melhor, assim, a melhor esquina que você vai buscar uma pessoa para coletar. E aí o que era 8 vira 15, o que era 15 vira 30, o que era 30 vira 60. Tá. O que é 60 vira 120. Então, tinha um processo. Esse processo de aprendizagem fazia a diferença entre as pessoas que se tornavam grandes coletores pros piores. E aí tudo é como se fossem vendedores. Tá. No fundo, um coletor nosso era um vendedor. Tinha os melhores que ganhavam, vamos dizer, um valor mensal bem substancial, para você multiplicar por 3,50, que é o que eles recebiam por assinatura. Tinha gente que tirava seus 400, 500 reais por dia. Tá. Ali, um moleque, né? Uma menina, assim, às vezes trabalhava 5, 6 horas, tirava 500 conto por um dia, fazia um valor legal. Boa. Aí tinha gente que tirava para quase 10 pau por mês, coletando ficha. Então isso foi foi um aprendizado, um treinamento que fez a gente se profissionalizar como grupo. Tá. E aí a gente bateu todos os recordes. Foi o grupo que mais coletou assinatura, que teve a menor perda, foi o que conseguiu isso em todos os estados da federação. Então a gente se torna um partido de maneira muito robusta. Tanto que hoje eu posso falar que a gente tem o grupo com a melhor e maior militância do Brasil. Tá. A nossa militância está muito poderosa. O que você define como militância? É o cara que luta pelos direitos dele? Pode ser, a militância em geral tem uma causa. Porque às vezes o militante tem um termo de pejorativo. Chegou o militante aí, né? Pra mim o militante é um termo positivo. Tá. Porque militar por uma causa significa defender uma causa de maneira consistente. Você pode, por exemplo, fazer uma defesa esporádica de um tema que você acha importante. Agora, militar por um tema significa que de maneira consistente você defende aquela causa. Isso deveria ser considerado algo bom. Sim. Aí é ruim ou é bom, dependendo da qualidade da causa, né? Se depende de uma causa retardada, uma causa idiota, aí você tá perdendo seu tempo, mas né, é do jogo, a democracia tem isso. Tá. Agora, o militante
de um partido político, de um grupo político, ele está defendendo um conjunto de valores, um conjunto de propostas e um grupo que está se propondo a fazer isso. Tá. E a gente tem uma militância que está num outro nível hoje. A nossa militância, ela entende o sistema de valores nosso, entende o que a gente quer para o Brasil, entende o que a gente tem de propostas. Tá. Então, o militante nosso, quando ele entra primeiro no movimento. No movimento, ele tem ações que ele tem que fazer. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele tem um universo de pessoas em que ele interage. Então, se você é um rapaz ou uma moça, que você é de Curitiba, você entra lá no MBL Curitiba e fala, oi, quero fazer parte. Vem na próxima reunião. Aí vai ter uma reunião, o pessoal vai num bar se encontrar, ou vai se encontrar na casa de alguém. Ele vai lá, participa da reunião, se apresenta e começa a ficar amigo. A gente vai ter um evento, a gente vai, sei lá, podar, vai limpar uma praça. Ou a gente vai fazer um protesto na frente da Câmara Municipal. Vem participar. Você quer ler mais, quer conhecer? Vem pra dentro do movimento, assina o Valete Plus, que lá a gente tem artigos, textos, vídeos, documentários. Treina aí. Você quer ser uma liderança? Faça a nossa academia de formação. A gente treina durante 1 ano. Depois o treinamento tá pronto, você tá pronto para ser um líder nosso local. Então o cara consegue construir uma carreira no universo da militância. Paralelamente, a militância nossa que se enveredou pro campo intelectual começou a produzir os nossos cadernos do Livro Amarelo, que são, vamos dizer, as propostas do partido. E aí esse mesmo militante, então, ele consegue viver um ciclo em que ele tem um partido, se ele quiser executar isso na política, tem um movimento para ele poder pressionar e conhecer pessoas que pensam similar, e tem um movimento intelectual para ele produzir pensamento. Então, todo o nosso sistema de ideias, ele é um sistema autossuficiente. Uhum. A gente produz as ideias que a gente defende, a gente milita pelas ideias que a gente defende, a gente concorre no partido que a gente criou, então a gente não precisa depender de ninguém, que era o mais importante pra gente. E aí, pensando nisso, né, as ideias do partido que a gente criou, qual seria, e até talvez entrando no assunto da nova direita, né? Qual que é a diferença do partido Missão para um partido, por exemplo, como um PL, ou como o Novo, por exemplo, e o que seria essa nova direita que você fala? Porque vocês são um partido de direita. Acho que dá pra encaixar a gente no campo da direita, sim. Ainda que a gente não tente se igualar muito a todos esses vícios que a direita brasileira tem. A gente viu agora, anteontem, a galera tomando detergente. Do IP, né? Negócio de idiota. Igual aqueles caras que ficavam na frente de quartel lá, Capitão Bolsonaro, só mais 72 horas. A gente não tem nada a ver com isso. A gente defende, lei e ordem, a gente defende uma economia de mercado funcional, a gente defende que a imaginação do brasileiro tem que ser uma imaginação ambiciosa sobre ele, sobre a própria nação, e a gente defende, portanto, as consequências desse tipo de leitura. Isso não tem nada a ver com o PL e com o Novo, porque o PL primeiro, é um partido do Centrão, que é do Valdemar da Costa Neto, que esteve envolvido nos maiores escândalos de corrupção do Brasil. O PL estava no Mensalão, estava no Petrolão, e aí eles só botaram o bolsonarismo pra dentro. O bolsonarismo que nunca soube se organizar, tentou montar um partido e não conseguiu. Então o que o PL tem de ideia? Nada. Ele tem candidatos que falam que são de direita. Eu sou Deus, família, não sei o quê. Tá. E depois disso, não tem nada. O Partido Novo, ele surge como uma ideia de ser uma direita liberal, com um perfil talvez... um perfil pró-business, tecnocrático, a época do Amoedo. Aquilo era um pouco oco do ponto de vista ideológico. Por mais que a premissa fosse até necessária. O Brasil tem que ser mais amigável com quem quer trabalhar e quer produzir. Ele é obrigado a fazer isso. Mas o partido não teve força e foi tomado por bolsonaristas. Aí hoje o Partido Novo é um partido bolsonarista pintado de laranja. Agora você pergunta, qual é a visão do Novo pro Brasil? Não existe muito visão do Novo pro Brasil. Não, assim como não existe visão do PL, nem visão do bolsonarismo. O meu problema com essas pessoas é que eles têm chavões. É um monte de chavão. Agora, quando você tira o chavão, o que é o Brasil que eles imaginam daqui a 30 anos? Eles não sabem. Se você perguntar, vamos falar da história do Brasil. Qual o problema do modelo de sociedade que nós temos há 300, 400 anos, que impera até hoje e que faz com que a gente não se desenvolva? A relação disso com a corrupção não tem, porque eles não têm leitura. E esse é o saco, sabe? Existe uma preguiça de quem tá na política em tentar entender o que é o Brasil, o que foi o Brasil e o que o Brasil pode ser. E aí você não consegue. Se você não sabe o que você não sabe a sua história, você não consegue entender onde você tá. Você não sabendo direito onde você tá, você não sabe onde você quer ir. Então esses caras, porque eles ficam, olha só, temos que tirar o Xandão de lá. Beleza, o Xandão é um problema, mas o STF é um problema a partir de 2012. Julgamento dos embargos infringentes do Mensalão, foi ali que ele começa a sair da caixinha. 2012. Entendeu? O problema político brasileiro é muito anterior a 2012.
Então, esses caras ficam vivendo assim, o trend político do momento, mas eles não entendem o sistema, a lógica, o mecanismo funcional de tudo isso. E a gente tá buscando entender, a gente tem a humildade de falar, cara, é muito complexo o problema brasileiro. Pessoas inteligentíssimas da direita e da esquerda já tentaram entender. Então, se eu vou pegar a fundação, por exemplo, do PT, eles tinham o Raimundo Faoro, que é um dos homens que mais tentou entender a história e a política do Brasil, e o Sérgio Buarque de Holanda, mesma coisa. Então, o PT, nosso inimigo, que ferrou a nossa geração, tentou entender. Você vai pegar autores, você vai pegar a UDN. A UDN, que foi um partido mais à direita, com o Carlos Lacerda, a UDN tentou entender, criar uma espécie de um liberalismo urbano aristocrático como uma resposta a um país que estava num processo de crescimento desordenado. A UDN tinha leitura sobre o Brasil. Então, muita gente no passado tentou construir algo, e a gente tem que olhar com humildade e falar, cara, a gente tem que tentar fazer essas mesmas leituras pra gente entender o problema brasileiro e tentar resolver ele. Ficar só no chavão, que é o problema da direita, que é te respondendo bem, não vai levar a nada. Por isso que os caras estão tomando detergente, por isso que o Nicolas estava vendendo Havaianas ontem. Ah, olha só, se você não gosta das Havaianas, que são de esquerda, compre o meu chinelo, que chama o pé direito. Pô, cara, é isso? É isso? Tirar uma grana em cima de meme? Eu acho isso tosco. Tá, então, você diria que a sua ideia de nova direita tem a ver com ser uma direita com base nos princípios da direita e não ficar atrás do Bolsonaro? Que seria o chavão? Porque tem essa polarização, né? Esquerda é Lula, direita é Bolsonaro. E na cabeça do povo, não existe um cara de direita que não seja fã do Bolsonaro, sendo que na verdade existe. Acho que, a grosso modo, acho que eu vou concordar com você, porque, no fundo, o que eu quero dizer é assim, eu nem me importo muito com o termo direita. Eu quero ter um país que nos próximos 30 anos não tenha mais favela, que a ideia de favela deixe de existir. Um país em que as pessoas realmente tenham grana, que sejam autônomos, não precisam depender do governo para sobreviver, que as desigualdades regionais sejam menores, que viver nas cidades seja uma experiência decente. Viver em São Paulo é muito ruim, mas viver em todos os estados do Brasil é muito ruim. Todas as casas no Brasil têm muro. Isso não deveria ser normal. Todas as janelas precisam ter um gradil de metal. Você não consegue nem abrir a sua janela. Você tem que ter uma grade de metal porque você vai ser roubado. As ruas são mal arborizadas, as escolas são ruins, nós não temos tecnologia, os produtos no Brasil são caros. Então, a experiência de viver no Brasil é toda errada. Eu quero corrigir tudo isso em 30 anos. Como a gente faz para ter isso em 30 anos? Aí a gente vai adotando as políticas daqui até esse momento ótimo, tudo que nós precisamos fazer para tornar o Brasil o país que a gente quer. As medidas que a gente está falando para resolver isso são medidas que classicamente se encaixam no pensamento de direita. Mas tem medidas que não. Eu vou dar um exemplo. A gente não concorda com o modelo brasileiro, mas o modelo, o princípio da subsidiariedade, como se dá na maior parte das nações ocidentais, em que o ente municipal, o ente federativo de uma cidade, ela tenha tanta autonomia para gerir os recursos, mesmo não tendo ela própria criado os recursos. Então, um município que não tem arrecadação, o prefeito meio que faz o que quiser. Então, o dinheiro não é dele, ele faz o que quiser, não melhora a vida da pessoa lá e ainda se reelege. Eu acho que não. Na China, por exemplo, os caras têm uma política de metas muito severa. Japão também, para cumprir. Então, um prefeito tem que cumprir aquela política de metas, senão ele está alinhado. E eu quero implementar isso no Brasil. Ah, isso é de direita? Eu não sei se é de direita. Eu não sei se é de direita. Eu sei que funciona. É que às vezes fica até difícil você definir quais são os princípios, os pilares da direita e da esquerda, uma vez que sempre se relaciona com uma pessoa e não com ideias, Exato. Né? O Bolsomito e o Lula roubou meu coração, né? Enfim, né? Tudo gira em torno disso, né? Mas vou te falar, tem uma parada que é real. As pessoas comentam, pessoas pouco inteligentes falam sobre pessoas. Pessoas normais falam sobre fatos. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Que é você sair do pessoal, ir para o fato e depois ir para a abstração. As pessoas mais inteligentes estão sempre falando de abstração. As pessoas mais simples vão tratar de pessoas. Então eles acham que a política é tipo Bolsonaro e Lula tão bravos um com o outro. Ah, eu não gosto de você, eu gosto do Brasil e você não gosta. E essa é uma forma muito simples, tipo aquela novela das frutas, que tem sempre um vilão muito claro e um mocinho muito claro. A realidade não é assim. E esse é um problema. Mas aí tem um ponto também, que eu acho muito legal essa reflexão, né, de pessoas falando sobre pessoas, ou sobre ideias, ou sobre... Mas engaja mais você falar mal dos outros, né? Engaja, mas isso que é fogo. Tipo, você entra no Instagram, é o pessoal da direita metendo pau na esquerda, é o pessoal da esquerda metendo pau na direita, e ninguém fala sobre ideia nenhuma. Tipo, não, tá, mas você aí, fulano,
Qual que é o teu plano para mudar o Brasil? Ah, porque o Boulos é um não sei o que lá. Aí já vê o Boulos, olha o que o Nicolas falou. Caramba, mas os próprios políticos ficam só falando mal um do outro e você não vê ideia. Tá, e o Brasil? Você vai fazer o quê, filho, né? É meio ruim isso, porque isso viraliza mais, Mas né? lógico, esse é o problema. Primo pobre pra presidente, hein, meu? Olha lá, olha lá. Eu nunca falei mal do primo rico, por exemplo, aí, ó. Aí, ó. Mas esse é um problemaço, porque você consegue audiência e você consegue crescimento trazendo proposta. Aí você fala, não, mas ninguém... As pessoas ligam pra imaginação. Vê, assim, ó, eu acho deplorável uma parte daqueles coaches, a la Pablo Marçal. Agora, como é que esse cara cresce? Ele dá uma imaginação. Ele faz a pessoa se imaginar numa posição, por exemplo, de riqueza. Por mais que eu não concorde no que ele tá fazendo, ele tá trabalhando um outro elemento, que é a imaginação. Eu quero trabalhar esse elemento, porque as grandes lideranças, elas trabalham a imaginação. Então eu falo pra ela, você tentou imaginar um país que uma criança sai da sua sala, da sala da sua casa, que é uma casa em que os dois pais estão presentes, ela vai pra rua, a casa dela não teve um muro, o bairro dela é uma antiga favela que virou um bairro, ela anda pelaquela rua arborizada sem ter medo de ser assaltada, chega numa boa escola, ela vai ser bem tratada naquela escola, vai ser bem alimentada naquela escola, não vai ter o cara do tráfico tentando aliciar ela. E aí, quando ela retornar pra casa dela, ela vai encontrar a mãe ou o pai dela que voltaram seguros do trabalho e vai ter um dia estável e normal, não vai ter visto uma pichação na rua, não vai ter visto uma sujeira, vai estar tudo funcionando normalmente. Essa imaginação, pra gente, parece uma coisa prosaica. Pra maior parte dos brasileiros que vivem numa cidade ou num aglomeramento urbano razoável, de tamanho razoável, com mais de 60 mil habitantes, isto é impossível. A experiência dessa criança, ela é um horror. Ela mora num lugar podre, a rua dela toda suja, não tem esgoto na rua dela, em boa parte dos lugares. A escola é um lugar perigoso, a escola é um lugar tenso, a qualidade da escola é ruim e a casa dela é um lugar insalubre, muitas vezes com uma relação paternal complicada. Então, se você olhar que a experiência diária de uma criança no Brasil é essa, e que é uma droga, desculpe, é uma merda, e que vai gerar um cidadão frustrado, triste, tenso, pouco produtivo, e quando eu proponho pra ele, imagina que não precisa ser assim. Eu tô dando um horizonte. A pessoa fala, pô, eu quero viver nesse país que esse maluco falou. O país que esse cara tá falando é um país legal. Legal, então chegamos a um ponto. Vamos agora construir esse país? Pra essa criança conseguir andar na rua, tem que destruir o crime organizado. Pra casa dela ser decente, eu preciso desfavelizar. Eu preciso investir em saneamento básico. Pra investir em saneamento básico, eu preciso fazer os cortes de gasto na parte orçamentária fiscal do governo para sobrar espaço para investimento. Para eu mexer na escola dela, eu vou ter que mexer com o lobby do sindicato dos professores. Então, todas as políticas estão atreladas a esse Brasil que precisa fazer. O que eu vou fazer é só imaginação. Vou bater nos outros no caminho? Vou. Porque preciso. Porque eu não preciso só por questões eleitorais. Precisa porque quando tá errado, você tem que confrontar. Mas não pode ser só isso. Minha política não pode ser, estou indo na eleição porque eu tenho que derrotar o lulismo e o bolsonarismo. Não, não é. Eu tenho um sonho aqui, e meu sonho é muito melhor do que esses caras estão impedindo a gente de chegar no sonho. Aí entra o confronto. O confronto tem que ser condicionado ao seu sonho. É pelo menos o que eu acredito. Tá, boa. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E não se esqueça, a onça é inevitável.